iniciar, né, nossa palestra de hoje, com a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Item 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmos, declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o Divino Amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domina. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção do caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida, filhos perdulários ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Fácil, não? Só cooperarmos, que vamos melhorar. Só que nós vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui, em busca de um pouco mais de conhecimento, para que assim possamos seguir com passos firmes, sempre em busca da nossa melhora. Que nós estejamos com as mentes, os corações abertos para receber os ensinos desta noite. Já agradecemos de antemão a espiritualidade amiga que se encontra e pedimos as melhores vibrações para o nosso expositor, que vem trazer as respostas para as nossas perguntas, que nós possamos compreender. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Boa noite aos que nos assistem aí pelo Instagram. Bom, o trabalho de hoje, para quem não conhece, né? Hoje já se tem muito desse modelo no YouTube, né? Tem vários palestrantes fazendo esse tipo de trabalho, que o Pinga Fogo nada mais é do que uma pergunta e resposta. Então a gente faz as perguntas e a gente responde dentro da nossa condição, né? Se nós não soubermos, vamos dizer, olha, essa eu não sei, a gente bota no canto, vai estudar mais, tá bom? Aqui presencialmente, fiquem à vontade para quem quiser levantar a mão, né? Fazer pergunta de acordo com os assuntos que forem sendo trazidos. E os nossos companheiros do Instagram também. Os companheiros estão aqui acompanhando. Caso haja alguma pergunta, eles também vão reportar aqui para a gente. Tá bom? Então nós vamos tirando aqui as perguntas aleatoriamente. Vamos ver o que nos aguarda. Lembrando, gente, que a gente vai responder sempre à luz da doutrina espírita. Tá bom? Os argumentos, o embasamento sempre será à luz da doutrina espírita. Então a primeira pergunta de hoje vem assim: o que acontece com o espírito que foi impedido de nascer por conta de um aborto? Bom, ele retorna à pátria espiritual, né? Aquele processo reencarnatório não foi ao fim, né? Ele não conseguiu lograr isso na reencarnação,
e ele volta então ao plano espiritual. Assim como há uma preparação para a encarnação, há toda uma preparação para o retorno ao mundo espiritual. Todos nós já estudamos na codificação que o espírito, quando entra no processo reencarnatório, é quando ele se vincula ao aquele que vai gerar o corpo por conta da concepção, ele entra no processo de uma série de coisas que vão acontecer. Uma delas é ele vai diminuir o corpo espiritual, né, para que ele possa então dar início ali ao processo de geração do corpo. Ele entra no estado de adormecimento, ele entra no estado de esquecimento. Tudo isso acontece durante o processo que inicia a encarnação. Onde inicia a encarnação? Na concepção. No momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali o espírito se liga e começa a conduzir o processo de formação do corpo. Corpo este que ele precisa ter as características necessárias para aquela encarnação. Quando acontece então o aborto, aquilo é interrompido, ele não entrou nesse processo de adormecimento, de esquecimento, né? Diminuição do corpo perispiritual, ele vai ter que fazer um processo de volta. Então não é assim imediato. Abortou, pois eu estou aqui de novo. Não. Existe um processo de tomada desse espírito no mundo espiritual, tomada de consciência, né, e tudo mais. Passado esse processo, ele está novamente pleno no mundo espiritual. Como ele vai lidar com isso é outra história. Se ele vai se revoltar, se ele vai perdoar, se ele vai obsidiar aquela pessoa que cometeu algo, isso é outra história. E só vai acontecer depois desse processo ter sido finalizado, desde o retorno à vida espiritual. Tudo bem? À luz do Espiritismo, como é vista a catástrofe do Rio Grande do Sul? Essa aqui surge sempre agora, né? Está em alta. Bom, nossos irmãos do Instagram, muitos podem estar nos assistindo, ou depois irão assistir. O que nós vamos falar aqui é baseado nos fundamentos que a doutrina espírita nos fala. O que a doutrina espírita nos fala em relação a esses grandes flagelos? Existe um capítulo do livro Espírito chamado Lei de Destruição. E lá nós temos flagelos destruidores. Né? O que são os flagelos destruidores? São esses episódios, a maioria das vezes naturais, que levam ao desencarne de muitos companheiros. Né? Também conhecido aí como desencarne coletivo, né? Então aqueles irmãos que estão ali aproveitam-se aquele fenômeno natural e retornam para o espiritual. Mas não serve só para isto. Os flagelos destruidores servem também para quê? Para que nós que vamos permanecer possamos viver as nossas provas e expiações naquele quesito. Qual é o quesito? Perda de entes queridos, perda de bens materiais, resignação, né, paciência, tolerância. Né? Tudo isso vai estar presente e está presente com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Né? Então isso faz com que a gente entenda que não há um castigo de Deus em relação aos irmãos do Rio Grande do Sul. O que está se cumprindo é uma ordenação natural de muitos irmãos que vão desencarnar ou já desencarnaram por este gênero de desencarne. Né? Todos nós temos o nosso bilhetinho de volta, né? já tá contabilizado. Chega um momento que eles se reúnem, vamos cá, vamos reunir quem vai desencarnar agora, o gênero é esse, vamos lá, volta esse pessoal. Costumam ficar também no plano espiritual. Olha, eu preciso passar por essa experiência, eu quero passar por essa experiência, ou pela consequência dos atos que fizemos nessa vida nos levou a viver aquela experiência. Então isso tudo forma um grande contexto. E também dentro desse contexto entra quem? A ação solidária. Não é uma oportunidade de fazermos o bem?
De estendermos as mãos? Ah, mas Deus não está olhando para o Rio Grande do Sul. Como não? Uma criança de 6 meses foi resgatada ilesa. O mais frágil de todos ali foi resgatado ilesa. Como é que Deus não está ali? Tá. Então todas as coisas estão acontecendo segundo uma determinação maior. Não existe nenhuma das pessoas que ali estão passando por essas situações, não existe ali ninguém que seja injustiçado. Senão Deus teria que ser injusto. Cada um está vivendo a sua experiência necessária. Então é isso que nós, à luz da doutrina espírita, enxergamos que esteja acontecendo com os nossos irmãos, como já aconteceu em Friburgo, como já aconteceu em Teresópolis, Petrópolis, em vários outros lugares, onde fenômenos naturais acabam trazendo contextos desse tipo. Tudo bem? Se quem fez a pergunta quiser complementar, fica à vontade, tá? Já está programado a profissão a exercer? Olha, em muitos casos sim. Em muitos casos sim. Porque no plano espiritual, a gente vai, aqueles que podem, vão participar do planejamento reencarnatório. Quando a gente vê, ninguém veio aqui a passeio. Todo mundo veio para cumprir um papel, para desenvolver um trabalho. E trabalho não é só aquele assalariado. Trabalho, qualquer atividade que consuma energia é trabalho, Então a maternidade é um grande trabalho, Então a pessoa é do lar, está desempenhando um grande trabalho. Pode ter sido esse o compromisso assumido no mundo espiritual. Então, a questão da profissão, ela pode estar presente? Pode. Eu conheço uma amiga que ela, desde pequenininha, ela dizia para a mãe que ia ser médica e da Marinha. Só que naquela época, nem tinha mulher na Marinha. E a mãe falou para ela: mas minha filha, a Marinha não aceita mulher, como é que você vai ser médica na Marinha? Não, mãe, vou ser médica na Marinha. Bom, ela foi crescendo, os anos foram passando, a Marinha abriu para incorporar mulheres nos seus quadros, ela se formou em medicina e foi oficial da Marinha. Então isso já não estava lá no subconsciente dela? Estava. Então isso provavelmente foi algo planejado, programado no plano espiritual. Kardec, para desenvolver a codificação, teve sim que se consolidar como pedagogo, como homem de ciência, ter notoriedade para que o trabalho que ele ia desenvolver fosse então respeitado por aquela comunidade. E olha o entorno que se fez. Na França, especificamente, foi que surgiu o espiritismo, não foi? E qual era o contexto histórico daquela época? Opressão da igreja, não é? Ninguém podia falar nada diferente da igreja. Ciência não tinha vez. A filosofia não tinha vez. As ciências, de maneira geral, eram todas elas sufocadas pela pressão que a igreja fazia. Muito bem. Veio então a Revolução Francesa para quebrar esse paradigma, abrir um espaço, que a gente conhece lá como o iluminismo, onde permitiu que a arte, a ciência, a filosofia pudesse surgir com toda aquela pujança, e aí foi um ambiente perfeito para que Allan Kardec, professor Rivaio, pudesse então concentrar as diversas pesquisas que já aconteciam dos fenômenos espirituais. Então não existe acaso, não existe improviso no que diz respeito ao nosso planejamento reencarnatório, porque ele é segundo as determinações de Deus. Então não há improviso. Agora, quando chegamos aqui, temos o nosso livre-arbítrio. Aí a gente pode mudar a história. A gente pode mudar completamente a história. Não quero seguir esse caminho, vou fazer outro. Não dá certo, a pessoa insiste, e assim vai arrastando, teimando
como algo que poderia ser mais, vou dizer assim, mais facilitado, se nós, né, pudéssemos enveredar por aquilo que a própria vida está tentando nos conduzir, nos mostrando os caminhos. É claro que muitos de nós, quando reencarnamos, também trazemos os nossos compromissos de resgate. E os resgates, normalmente, não são compreendidos como algo bom, né? Porque eles normalmente demonstram que dificuldade, situações de aflição, exige de nós muito empenho, resignação para poder compreender aquele momento difícil. Nós normalmente não temos que se enfrentar, mas faz parte do processo. Ninguém vem aqui somente para pisar em flores. Também teremos pedras no caminho, né, que faz parte do nosso processo de caminho. Vamos lá. Quanto tempo dura o luto? Isso depende. Luto não faz parte do planejamento. O luto acontece. O planejamento é de quem se encarna. Quem vai viver o luto não está com planejamento. Mas aí vai depender muito de quem? Da nossa compreensão em relação àquele momento de despedida, daquele afastamento. Como é que nós enxergamos esse afastamento? Se a gente enxerga como uma coisa definitiva, ou se a gente entende que havia apenas um repasse para a continuidade depois. Então, tudo isso vai ajudar para que a gente possa levar esse período de forma mais tranquila, menos impactante, ou de uma maneira mais impactante e descambando até às vezes para a revolta, né? Para a nossa incompreensão a Deus. Quantas pessoas, né? Vive lá, religiosa, a vida inteira, não sei o que, aí acontece um episódio desse, Deus não existe, Deus fez isso comigo, eu não merecia, como é que pode? Né? Então, de fato, a gente não compreendeu o papel que estamos aqui realizando, muito menos a dimensão do amor de Deus para conosco. Ninguém vai ficar aqui na vida para semente. Alguém vai ficar na vida para semente? Ninguém vai ficar na vida para semente. Todos nós, um dia, iremos desencarnar. Então, esse entendimento que a doutrina nos dá, ele é muito importante, porque é isso que nos ajuda, essa compreensão que nos ajuda a ter conforto, consolo. Nada nos consola mais do que compreender o porquê passamos por determinada situação. Quando eu compreendo, eu consigo dimensionar. Quando eu não compreendo, eu perco essa dimensão e muitas das vezes a gente acaba caindo na revolta. Então, o conhecimento doutrinário, né, ela nos ajuda bastante, principalmente em nossos momentos mais difíceis, porque a gente consegue dimensionar o porquê, os motivos, né? Pode não acertar na busca, mas a gente consegue entender o contexto pelo qual estamos vivendo determinada experiência. Vamos adiante. Qual a diferença entre prova e expiação? Bom, a prova é bem parecida, esse conceito é bem parecido com a escola, né? A gente estuda, chega um momento que a gente tem que aferir aquele conhecimento. Vamos à prova, né? Então a prova serve para isso. Eu aprendi que eu tenho que ser bom. Eu aprendi que eu tenho que ser fraterno. Eu aprendi que eu tenho que ser paciente. Tá bom, já sei. Posso me botar numa prova para paciência, por exemplo. Então tá. Então a gente, lá em cima pediu, eu quero agora prova para paciência, não foi? Pediu. Aí a gente vem. Aí, para a gente poder provar a paciência, o que tem que estar? A vida tem que estar como? Turbulenta. Aí aparecem as pessoas, né, que serão os nossos testes, as nossas provas. É a carne do pescoço, é a pessoa que a gente tem que aturar, não sei o quê. Para quê? Para você demonstrar que tem paciência. Se for tudo
vou testar a paciência. Não é assim? Então, prova é isso. Quando a gente acha que alcançou determinada virtude e quer testar isso. Então tá bom, vai lá e passa por isso. Um exemplo desse, João Batista. João Batista tinha sido Elias, em outra encarnação. Como Elias, ele decapitou um bocado de gente lá, Os sacerdotes de Baal, ele foi lá e cortou a cabeça de todo mundo. Muito bem, de lá para cá, ele melhorou, não sei o quê, entendeu, beleza? Agora ele vem como João Batista. Reencarna como João Batista, ia ser o mensageiro, aquele que iria anunciar a vinda do Messias, primo de Jesus, aquela pessoa, profeta, beleza. Mas ele pediu para que o desencarne dele fosse por decapitação. Então chega o momento da prova. Vamos lá. Como é que ele resistiu naquele momento? Ele se desesperou? Como é que foi a história? É a prova. E cada um vai viver a sua prova. E vai diante da prova, passar ou não. Porque podemos não passar na prova. Aí volta, cara, foi quase, quase que deu. Mas ainda, você não conseguiu por causa disso. Na próxima, quem sabe? A nossa irmã Aparecida, lá de Araxá, que fundou o Hospital do Fogo Selvagem, ela viveu 3 encarnações, com dinheiro, com influência política, para fazer o trabalho junto aos irmãos acometidos do fogo selvagem. O fogo selvagem é uma doença de pele dermatológica. E ela não fez. Ela voltava no mundo espiritual, caramba, não fez, cara, não tinha tudo para fazer, não, mas agora eu entendi, vou fazer, me dá de novo a chance que eu vou fazer. Veio 3 vezes. Na 4ª vez ela veio pobre, desmarrecida. Aí que entra a história da profissão, Foi fazer um curso de auxiliar de enfermagem e foi trabalhar na enfermaria do fogo selvagem. Olha como é que as coisas são conduzidas. Aí vem a prova, olha a prova dela. O hospital não tinha muito recurso, ia fechar algumas clínicas. Uma delas, do fogo selvagem. Aí ela perguntou, e os doentes? Quem tiver família e a família quiser cuidar, vai para casa. Quem não quiser, ou não tiver, vai ficar na rua, porque no hospital não vai ficar. Aí ela, não, os doentes não. Pegou todos os doentes que não tinham família e levou para casa dela. Você imagina uma pessoa, auxiliar de enfermagem, acolhendo essas pessoas todas. Chegou em casa, a família ajudou? Não. O marido chegou, ou seus doentes ou eu. Ficou os doentes. Meteu o pé. A filha, a mesma coisa. Ela ficou sozinha com os doentes. Foi presa como falsa mendiga, porque ela tinha que sair na rua pedindo. Ela não tinha recurso dela para cuidar do povo todo, E assim foi. Mas ela perseverou. E aí, como Deus é bondoso, misericordioso, começou a colocar na vida dela as pessoas que iriam ajudar. Aí ela conheceu o Chico direcionou algumas obras para a obra dela, conheceu o Juscelino Kubitschek, que também ajudou, que era mineiro, e assim ela conseguiu. Ergueu o Hospital do Fogo Selvagem, hoje o hospital é vinculado ao SUS, e ela fez o trabalho dela. O que ela não tinha no passado? Ela tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha como fomentar aquilo mais facilmente. O que faltava nela? A coragem. Vontade. E ela voltou ao plano espiritual e ficou por 3 encarnações. Na 4ª, ela faltou tudo. Faltou dinheiro, faltou influência na sociedade, mas não faltou vontade. E se conseguiu realizar. Então, isso é prova. Tá bom? A expiação. A expiação é quando nós cometemos algo contra a lei de Deus. Quando eu cometo uma falta contra a lei de Deus, eu tenho que ressarcir essa falta.
No Evangelho, nas obras, a gente escuta muito a culpa. Não, você vai ser culpado, vai ser punido. Eu não acredito nisso. Nós não somos culpados de nada, nós somos responsáveis. Se eu fui responsável por causar um dano a alguém, eu sou responsável por reparar esse dano. E essa reparação é chamada de expiação. A expiação é algo imposto. Você tem que reparar isto. É imposto. A prova é escolha. Então a prova eu escolho. A expiação eu sou obrigado a passar. No momento adequado. O Chico veio resgatar agora o que ele fez com Emmanuel 2000 anos atrás. Ele já tinha tido outras encarnações. Mas agora, na condição espiritual que ele esteve entre nós, ele pôde passar por essa expiação. Qual foi? O glaucoma. Por que ele fez lá no Emmanuel? Ele cegou o Emmanuel, não foi? Cegou o Emmanuel com a espada quente. Mas ele não sabia, ele foi retirado dessa convivência com o pai, ele era pequeno, criança, foi criado como escravo, né? Passado, mas mesmo assim, ele não cometeu uma falta contra alguém, não precisa ser olho por olho, dente por dente, não precisa ficar cego, nem ninguém queimar a vista dele, mas teve que resgatou. Entendemos a diferença? A gente gasta ele comprando porque pelo mérito. Pelas taxas dele. Pelo mérito. Pelo mérito. A gente gasta mais grana. Nós conhecemos uma pessoa, o irmão Walter Faria, foi um médico curador, né? Já contei dele aqui algumas vezes. Ele começou a curar com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Para criança já curava. E ele foi a vida toda assim, curando as pessoas, cuidando das pessoas. E ele tinha dores na perna terríveis. Muita dor na perna. E não é porque ele era um médico curador fazendo bem que o resgate não vai ser cumprido, vai ser cumprido. Só que ele tinha que ter perdido a perna. Mas não perdeu a perna, por mérito. Né? Mas tinha crises na perna. Resgatou. Toda doença é um resgate? Não necessariamente. Não necessariamente. A doença ela pode ser fruto mesmo do que estamos fazendo aqui agora. Se a gente não observa os cuidados necessários para a boa saúde do corpo, é natural que a gente desenvolva a doença. Né? Mas nem toda doença tem expiação. Alguns podem ser, tá? Podem estar programadas e eu assisti uma palestra que disse que a maioria das doenças são fabricadas por nós. Não, fabricadas sim. Fabricadas não, desenvolvidas, né? Se não for nessa vida, pode ser o perispírito que já vem marcado por mau uso numa outra vida e acaba sendo sempre. Não deixa de ser uma escolha, não. Sempre eu não colocaria essa palavra, sempre não. É uma probabilidade. Né? É uma probabilidade. Pode acontecer sim. Mas não necessariamente 100% dos casos, toda doença é um caso de resgate, não necessariamente. Agora, como o Bezerra fala, nós somos usinas geradoras de doença e de saúde. Né? Mente sã, corpo são. Não é o contrário. Então, se a gente busca equilíbrio, né, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, né, se a gente busca esse equilíbrio, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. Isso é cientificamente provado. Se você é uma pessoa de bom humor, de bom ânimo, você tem um sistema imunológico fortalecido. Se você tem um sistema imunológico fortalecido, você dificulta a presença ou o desenvolvimento de doenças. Beleza? Se você é uma pessoa negativa, para baixo, deprimido, você deprime o seu sistema imunológico. Você fica mais vulnerável à invasão de determinadas doenças. E existem aquelas que são resgate, fruto de resgate. Aí também elas vão acontecer independente do que nós fizermos. Tá bom? O que o Espiritismo diz sobre o autismo? Então, o autismo cai numa dessas situações. Primeiro que nem todo autista é igual, como nenhum de
nós somos iguais. Né? O que levou a esse espírito ter uma reencarnação com esta configuração? Ninguém pode dizer é isso, é aquilo, aquilo outro, a não ser voltando à vida espiritual ou alguém do mundo espiritual vem aqui dizer: ó, é assim por causa disso, disso, disso. Ah, entendi. Para aquele caso, tá? Posso ter 1000 pessoas com a mesma síndrome, cada uma história diferente. Então, o que o Espiritismo diz? É uma peculiaridade reencarnatória desses irmãos. Aí tem gente que fala, não, são os espíritos que vão formar nova sociedade. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Não é. Pode ser. Ah, são espíritos muito inteligentes que usaram mal a inteligência. Pode ser? Pode ser. E aí vem o limitado. Né? Eu convivi com um irmão autista de um espectro alto, extremamente inteligente, mas não falava. Sabe por quê? Ele não sabia soprar. Só por isso que ele não falava, ele não sabia soprar. E ele desenvolveu uma forma de se comunicar. Ele ia tocando nos dedos assim, a gente ia falando das letras do alfabeto. A, B, C, D. Quando era a letra da palavra que ele queria, ele só conseguia fazer um ruído. Aí a gente colocava essa letra, ele ia pegando as letras, ia montando as palavras. E assim a gente entendia o que ele queria. Né? Tem outro, agora mesmo, sobre de um primo, advogado, né? Tocando a vida dele normal, né? Jovem advogado, até bem sucedido. Foi fazer um concurso, no exame médico do concurso, o cara, você é autista, você tem um grau de autismo. Ele é mesmo, não sabia não, muito prazer. Sabia, porque aquilo não fazia a menor diferença. Hoje nós conhecemos mais o espectro autista, por isso maior evidência do autismo na sociedade. Antigamente não se sabia tanto, então as pessoas não sabiam identificar. Hoje já se tem uma compreensão maior, inclusive os graus, né? Então existem autistas que vão levar sua vida normal. Eu conheci um cientista que ele começou a pesquisar para desenvolver equipamentos para ajudar pessoas com esse tipo de dificuldade. Autistas, pessoas epiléticas, né? Então ele foi estudando aquele caso, cada caso, para quê? Para que pudesse entender como aquilo se startava, para desenvolver algo que pudesse ou avisar, para que a pessoa pudesse preventivamente tomar alguma ação, ou evitar que entrasse na crise. E estudando tudo isso, ele se descobriu autista. Olha que coisa, né? Então vejam como são as coisas. Então o autismo nada mais é do que uma dentro de muitas e milhares de configurações da reencarnação. São irmãos que, porventura, ou por prova ou por expiação, estão vivendo essa experiência. Para eles, muito proveitosa, e para todos que estão no seu entorno também. Né? Isso pode ser uma prova? Pode. Eu posso pedir. Uma criança que vem com Dois. síndrome de Down e autismo. O comprometimento é maior. Mas aí nesse caso seria mais uma expiação, né? Pode ser expiação por um aspecto, prova por outro, uma combinação das duas coisas. É uma coisa atrapalha a outra. Você trata uma, mas a outra atrapalha a outra também. Então, assim, o que a gente pode afirmar é que é o contexto reencarnatório daquele irmão. Se vai ser prova, se vai ser expiação, só ele diz respeito. Nós não vamos saber. Agora, isso atrapalha alguma coisa? Se é prova ou se é expiação? Não. Eu tenho que buscar ajudar de todas as maneiras, né, para que essa reencarnação, essa experiência, possa ser mais bem aproveitada possível por parte dele e por parte de nós. Porque sempre um aprende com o outro. E todos que estão envolvidos pediram para vir, né, irmão? Para poder desenvolver todo, né? Aquela família que está ali.
gente sabe das reencarnações compulsórias. E a gente sabe dos vínculos que também, muitas das vezes, são compulsórios. Por exemplo, se são espíritos inimigos. Né? São inimigos. Não quero de jeito nenhum, eu quero acabar com a raça dele. Eu digo, não, vem cá, você vai vir como filho. Não, jamais eu quero essa pessoa como minha mãe, não. Esse cara é meu pai, jamais. Não, porque essa é a configuração que vocês precisam viver nessa encarnação. E é o momento para vocês viverem. Então, queira ou não queira, é essa que vai. Né? E aí ele chega. E aí, às vezes, chega por conta dessas questões, com essas limitações. Porque Deus é amor, gente. Ele não vai botar dois inimigos juntos para se matarem de novo. Não vai. Então ele vem com a limitação. Aí nós temos a ferramenta do amor maternal, do amor paternal. Né? Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa engravidou, eu pergunto assim: você ama essa pessoa sem ser dele? Amo. Então, quem você não sabe quem é? Isso é o amor maternal. O amor paternal vai fazer o quê? Vai proteger, vai tentar dar todos os meios para que aquele seu filho possa ter as melhores chances. Sem saber muitas das vezes que ali é um inimigo. É aquele que no passado pode ter tirado sua vida, te levado à miséria, te induzido ao suicídio. Só que a gente não sabe. Esquecimento Por isso, do passado. o benefício do esquecimento? Benefício do esquecimento do passado. Mas eu não sei porque se meu filho é assim comigo. Espíritos afins e espíritos que não são afins. Aí eu tenho que redobrar o meu amor, né? Eu tenho que redobrar o meu amor. Porque essa é a chance da gente se ajustar. Né? Não é botar queixo duro, não, porque eu vou fazer, você vai arrebentar, não. Eu tenho que conquistar aquela alma. Por isso ele veio meu filho. Né? Olha a grandeza que o Espiritismo nos traz na compreensão das nossas relações. Né? Aí a gente olhando assim, nós devemos ter certeza, mas eu já vou pensar diferente, eu vou agir diferente. Né? Para poder aproveitar aquele contexto, que é o melhor contexto, para que a gente possa resgatar. E aproveitando, por exemplo, a gente já tem esse conhecimento, aí a gente vai, facilita o convívio para poder já eliminar na próxima que vir de novo. Dá para fazer isso? Não, mas olha só, se a gente conseguiu. Não, porque temos que pensar assim, não deixa eu resolver logo, porque não dá para vir na outra de novo, não. Se a gente conseguiu harmonizar, na próxima a gente já pode querer voltar junto. Porque aí o problema já foi resolvido. O problema está resolvido. Aquele problema está resolvido. Porque senão o que vai acontecer? Vai mudar a configuração. Olha só, gente, ninguém é mãe, pai, irmão para a vida toda, para a eternidade. A gente é naquele contexto, beleza? Então, nesta encarnação, a gente está mãe, está pai, está irmão. Não deu certo essa configuração. Vamos mudar. Aí, aquele que foi pai, muitas vezes volta neto dele mesmo. O que é isso, ser neto dele mesmo? Ele era pai, não era? Morreu. Aí a filha engravida. É ele voltando. Aí ele volta neto dele mesmo. Para quê? Para mudar a configuração. Como? Eu não dei certo como pai, vamos ver se como filho. Exatamente, como filho, se as coisas melhoram. E aí vem. Entenderam o contexto? Aí, no YouTube, quem quiser ver no YouTube, bota lá assim, provas da reencarnação. Tem um menininho americano que é exatamente esse quadro. O pai era policial, foi assassinado numa troca de tiros, né? Ele morreu. Aí a filha engravidou, ele voltando como neto dele mesmo. Né? E aí, muito bem, aí, inclusive, nasceu com um probleminha no coração, que o pai tinha morrido com um tiro no coração. Não que tenha uma relação direta, tá? Talvez não tenha tempo de explicar isso. Porque deu um tiro no coração do perispírito? Não existe isso. Mas psiquicamente isso pode causar
uma determinada falha, né? E aí ele volta. Quando ele começa a falar, quando ele começa a interagir com a mãe, e a mãe tomando as atitudes dela para poder educar, não sei o que e tal, e batendo ele falou para ela assim: quando eu era grande e você era pequena, eu não bati em você. Ela começou, a história é essa. Aí depois falou do gato. Tinha um gato que era um gato agarrado a ele, o gato já não existia mais, e ele falou do gato, falou o apelido do gato. Aí ela começou a juntar lá com o crato, até que chegou, né, a história do que era o pai dela reencarnado. Tá? Então isso acontece muitas das vezes até relativamente comum. Vamos para a última, né? Eu achei que fosse. A minha vida em outra vida já é outra história. Eu achava que era muito provável voltar no mesmo ciclo. Por que não? O que diz o livro dos Espíritos? Qual o tempo para a reencarnação? Qual a resposta? De algumas horas até décadas, centenas de anos. Então, pode voltar. Fala que não é uma forma de boa, né? Então, foi. Vou fazer a pergunta que eu acabei de fazer aqui para eles. Então nós temos que aceitar tudo. Aceitar tudo. O que nos acontece. Temos que compreender. Temos que compreender. É aceitar. Por que não? Não. Muitas vezes a gente aceita, mas não está consolado. Sempre que aquele assunto volta, a gente se revolta. Né? A compreensão tira do nosso coração essa mágoa, tira do nosso coração essa revolta. A gente compreende. A compreensão é mais do que aceitar. É resignar. Entendeu? Não é aceitar tudo. Tem que compreender. Você falou resignar. Aceitar. Uma pessoa que aceita uma coisa, ela é resignada? Sim ou não? Sim. Acho que sim, mas o comportamento é que vai dizer se sim ou não. Eu posso aceitar porque eu não tenho mais o que fazer. Só posso aceitar. Mas toda vez, esse é o ponto de divisão. Toda vez que aquele tema surge em minha volta, qual o sentimento que me toma? Se não for um sentimento de serenidade, de compreensão, de indulgência, eu não estou resignado. E eu não compreendi. Eu tive que aceitar em função das coisas. Entendeu? Nada. É uma coisa muito comum, né? É uma coisa. Eu não quero estressar mais, eu vou aceitar. Eu entendo mesmo. Mas aceita só de boca. O que acontece quando não conseguimos perdoar? Olha aí. O que acontece quando Não se resignou. Não consegui. Se eu não consigo. Essa foi do nosso irmão Cidinho. Se eu não consigo perdoar, aquilo vai ficar martelando na minha cabeça eternamente, até eu conseguir perdoar. Aí dá úlcera. Aí vem uma série de problemas, né? Pode trazer doença física, pode trazer doenças psicológicas, o emocional fica abalado, as relações ficam estremecidas, né? A gente volta para o mundo espiritual querendo vingança, não admitindo aquilo que aconteceu, e a gente arrasta isso até o momento em que nós vamos ter que perdoar. Porque nós vamos entender que o melhor caminho, porque, gente, perdão não é para o outro, não, perdão é para a gente. Para a gente poder aliviar o coração, eu tenho que perdoar. Aí já não é aceitar. E perdoar não é esquecer, não. Não é? Não é esquecer. Eu esqueci, mas não quero ver na minha frente. Perdoa? Não. Nem perdoa, nem esqueci. Ok? Quando a gente perdoa, eu sei o que a pessoa fez, mas aquele episódio não interfere na possibilidade de eu ajudá-lo. Quem perdoa estende a mão, mesmo para aquele que foi objeto da sua agressão. Mas não esquece. É só ver os romances. Os romances não escrevem tudo lá que aconteceu, que fizeram, que não sei o que. Está lembrando.
Está lá registrado. Mas ele sublimou, ele perdoou, ele não carrega aquele peso, né, da vingança, do ódio, não, ele se livrou disso. Mas a memória está lá. O que fez? Está aqui guardado. Mas eu te perdoo. Eu entendi que naquele momento, ou você fez por ignorância, né, ou estava ainda tomado por um sentimento negativo, e você adotou aquela postura. É o caso mesmo do aborto. Quantos espíritos existem que abortados perdoam? E quantos existem que não perdoam? O mesmo episódio. Só que o perdão não é para o outro, o perdão é para a gente. Amai vossos inimigos, está no Evangelho. Como é amar o inimigo? É botar dentro de casa? Não, não é. Mas é não virar as costas quando ele precisar. Se você estiver na posição de ajudar, ajude. Retribua o mal com o bem. É o que diz o Evangelho. Então é isso que nós temos que buscar fazer. Para retribuir o mal com o bem, nós temos que exercitar o quê? O perdão. A paciência, a tolerância, a indulgência. A indulgência. Eu não falei que era fácil, Diana? Não é fácil. Mas- Vou contar uma coisa. Isso foi a última. Foi, vamos falar. Uma coisinha aqui. Fala um negócio. Eu tenho andado um pouco revoltada. Não sei se é uma revolta, mas é uma chateação. Até com, desculpe você, mas eu vou falar. Com Deus. Por quê? Eu fui hackeada. Tá? Levaram todo o meu dinheiro. Tudo que eu tinha no banco. Por quê? Eu fiquei dias falando com uma pessoa e passando tudo achando que estava fazendo a coisa certa. Fiquei uma semana, eu fiquei viúva, eu estava sozinha em casa. Então, depois que tudo acabou, eu despertei no dia que acabou. Tá tudo bem, obrigada, Ana, tá tudo certo. Me deu um troço para tudo, eu fui roubada. Aí que eu fui procurar. Com isso, eu fiquei muito revoltada, porque todos esses dias eu ia deitar, eu rezava, eu fazia minhas orações. Por que eu não fui despertada para parar com isso? Eu fiquei uma semana e meia. Hoje em dia eu estou, graças a Deus, com o meu INSS, mas graças a Deus eu estou entendendo dessa forma. Mas ao mesmo tempo, por que não, sabe, eu não fui parada? Poxa, Mas tem muitas explicações. olha o mistério que eu falo. Eu me considero pessoa tão ruim, mas uma coisa ruim, muito ruim devo ter feito. Então, olha só, que bom que você Às pensa vezes foi uma assim. prova. Que bom que você pensa assim, porque se você pensa assim, você já quitou. Mas, Né? Pois é, mas aí Agora você está perdoar. Como é que a gente pode perdoar uma pessoa que te. Então, esse é o exercício. Esse é o exercício. Por que você perdeu esse recurso? Pois é. Será que no passado você não fez a mesma coisa? Você não deveria fazer. Mas quando você falou isso, eu pensei nisso. Então, Eu podia ter feito alguma coisa assim. no passado pode ter feito. E você pode ter pedido. Não, tá bem, eu mereço sim. No momento oportuno, eu vou estar aí, ser alcançada por esse tipo de coisa. Agora, o escândalo é necessário, mas ai daquele por onde venha o escândalo. Então, quem cometeu isso com você, porque fez o que eu precisava, então está perdoado? Não dá, não. Não está, não. Deus aproveita essas coisas para que quem precisa viver a experiência vai viver a experiência. O resgate, por exemplo. Eu fui aquela. Hoje tem muitos exemplos desses, né? O pessoal desvia dinheiro daqui, desvia dinheiro dali, faz fortuna com dinheiro ilícito. Ele pode cair num caso desse. Ou numa encarnação dessa mesmo. E fica com a ideia, já que você se considera tão boa, que realmente, né, para a gente que conhece, aparenta ser essa pessoa boa,
de que de repente poderia ter sido uma coisa muito Agora, pior. Deus não tem nada com isso. Veja bem, Deus não tem nada com isso. Se nós fizemos no passado, aquilo que eu falei, se eu fui responsável no passado por levar alguém a um prejuízo material, eu posso dizer, não, eu quero ressarcir isso. Eu já pensei dessa forma. Então continue pensando. Porque é muito melhor eu achar que eu estou resgatando do que imaginar que a perfeição do universo, aquilo que é só amor, a inteligência máxima, pudesse fazer alguma coisa contra mim. Por quê? Um capricho? Outro dia, eu disse para meu filho, pelo amor de Deus, nunca faça nada de errado para ninguém. Ajuda sempre que você puder. Que com certeza tua mãe. Diga, Daniel. Não questionando nem questionando, mas assim, ela questionou assim, questiona realmente Deus. Eu preocupado sei como é que é, né, chato. Mas ela falou assim, mas Deus nem me avisou, ela teve uma semana. Olha, tem uma piadinha. Lógico. Tem uma piadinha que diz assim. E a ideia também não é ficar se culpando, já foi. Tem uma Agora piadinha vamos que diz ver. assim. Tinha uma pessoa religiosa e começou uma enchente. E as pessoas começaram a sair. Gente, vamos embora que vai encher tudo aqui, vai encher. Não, pode ir, que Deus vai me salvar, pode ir. E aí as águas começaram a subir. E aí passou o caminhão. Gente, ó, vamos embora, cara, sobe aqui, vamos embora. Não, pode ir, Deus vai me salvar. E a água começou a subir, foi pro telhado. E veio a lancha. Cara, vamos embora, só falta você, vamos. Não, pode ir, Deus vai me salvar. A água já chegou no teto, ele lá em pé, com a água no pé no teto, veio o helicóptero. Bora, rapaz, sai daí, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. O que aconteceu? Morreu. Chegou no céu, Senhor, como o Senhor me desamparou? Pois é. Como eu te desamparei? Avisei que ia encher, mandei o caminhão, mandei a lancha, mandei o helicóptero, tudo quis vir. É assim que a gente faz. Né? Deus não tem nada com isso. Deus nos manda o auxílio. A gente que não compreende. Avançamos lá. Obrigado. Obrigada, amor. Gostaram? Só pedir que está devendo a próxima jogo. Vamos marcar aí no sábado. Bom, deixa os informativos, né, da semana. Nossa casa funciona a partir de terça-feira. À tarde a gente tem palestra de 14h30. À noite nós temos também palestra pública às 19h30. E antes da palestra, às 19 horas, acontece o trabalho da irradiação, tá? Quem precisar ir, tá com um problema pontual, não precisa dizer qual é o problema, só manda um nomezinho pra gente, ou um nome de algum ente querido que esteja precisando muito dessas boas vibrações, que a gente nesse horário se une em pensamento, e a gente pede para quem peça também, né, se puder naquele momento estar em estado de prece, às vezes está trabalhando, às vezes está ocupado, não pode, né, mas se tiver pelo menos tentando ali lembrar um pouquinho daquela pessoa ou da situação, então também assim ajuda muito, muito importante. E depois vamos para quarta-feira, e os trabalhos de terça são todos presenciais, tá? À noite, além da palestra da radiação, a gente também tem um atendimento fraterno, quem precisar. Hoje esse dia não está aqui, mas se alguém estiver precisando pode falar comigo. E a gente tem um trabalho do passe que não é obrigatório, tá? Se a pessoa achar que não precisa do passe, na hora que o trabalhador chegar próximo, fala que não precisa, está tudo bem. E se precisar, estamos aqui à disposição. Passando para a quarta-feira, temos estudo do Livro dos Espíritos, intercalando com a Gênesis. Amanhã é o Livro dos Espíritos, não é isso? Isso. E esse estudo é virtual, tá? Sempre pelo WhatsApp. A gente faz uma chamadinha de vídeo às 7h30 da noite. E quem tiver ali a posta, é só atender e a gente começa o estudo por lá. O link do grupo de WhatsApp, todas as quartas-feiras pela manhã é postado, tanto no Instagram quanto nos nossos WhatsApp. Quem está em grupo de WhatsApp
for domingo já cai direto para sábado. E tá no começo mesmo. E a gente ainda no começo, tá? Olha que tá tão bom saborear, né? Que a gente está indo devagarzinho, tá muito bom, muito bom. Estava contando até com o Paulinho que a gente está estudando a Gênesis, o primeiro contato que eu estou tendo assim, de estudo com um grupo, e para mim está sendo encantador. E o livro dos Espíritos também. Já estudei algumas vezes, mas confesso que estou vendo coisa nova tudo de novo, então está sendo também muito importante. Aí a gente vai para quinta-feira, volta para o presencial. Quinta-feira é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo também, às 19h30, só que a gente só tem presencial. Esse a gente não tem ido, né? Como a gente faz a palestra de terça-noite. Vamos para o sábado, que é o dia de muita alegria, a criançada toda aqui de manhã, o dia da nossa evangelização. Nossa evangelização é para todas as idades, tá? A gente começa desde o berçário até o grupo família, que fica aqui, começando sempre às 9h e terminando 11h30. 11h30 a gente começa com o grupo da mocidade. Então, quem tiver algum jovem interessado, se quiser vir nos visitar, conhecer ou ingressar no grupo, todo sábado às 11h30 também a gente está reunidos aqui de forma presencial. Temos as nossas campanhas, né? A gente está tendo, na verdade agora estamos só com a campanha 2 alimentos. Tá? Quem puder doar, lá no Instagram tem uma listinha com os alimentos que constitui a cesta que a gente dá para as famílias assistidas. É uma cesta bem simples, tá? Geralmente fica em torno de uns R$30, que a gente vai interesse em doar uma cesta completa, é mais ou menos esse valor. Ou se não, aqueles itens, pode colocar aqui na nossa cesta, pode fazer depósito via Pix, também tem lá a chave Pix no jornalzinho, e toda ajuda é bem-vinda. E quem não puder ajudar também, a gente sempre faz orações, que isso aí é o principal. Tá bom? Eu acho que eu não esqueci nada, né? Artesanato. O artesanato, boa, a gente sempre acaba esquecendo, né? O artesanato, toda quinta-feira, tá? Tem a dona Marli aqui, que recebe o pessoal. E, verdade. E o bazar é no sábado. Mas vamos voltar aqui, quinta-feira à tarde tem um artesanato a partir de 2h, tá? Quem quiser, só vir até aqui, aperta a campainha que a dona Marli já está por aqui. Aí só pegar as maiores informações com ela para se inscrever e tudo mais. E no sábado, no horário que está acontecendo a evangelização, o bazar fica aberto. Então, quem quiser vir ver alguma novidade, ou a gente também aceita doações. E eu acho que é isso, é isso. E agora começamos os próximos capítulos. Teremos novidades para o mês que vem. Teremos um evento extra. Mas aí a gente fala depois quando tiver tudo mais fechadinho aí. Então, vou fazer a prece agora, tá bom? E depois da prece, o passo tem a minha linha magnetizada. Nosso irmão Tadeu coloca lá com as melhores vibrações e recebendo as vibrações da casa. E ali, acredito, tem um medicamento para ter o que cada um precisa. Então, como disse o Paulo, é pegar aquele copinho, beber, sentindo mesmo que é real. Quem quiser também trazer a garrafinha de casa, pode pôr ali também. E tá tudo valendo. Então, vamos lá. Obrigada, meu Pai, por esta oportunidade de trabalho, por esta oportunidade de ter alcançado um pouco mais do conhecimento dessa doutrina que tanto nos conforta, que nos esclarece, que nos traz a compreensão de tantas coisas, e que nós possamos cada vez mais refletirmos para que nós possamos seguir com passos firmes, nos melhorando cada dia mais. Que as vibrações desta casa, dos lares, chegue a todos aqueles que estejam principalmente em situação tão difícil, que nós possamos chegar aos nossos lares com paz, tranquilidade, segurança e com os corações gratos por esta noite de tantos esclarecimentos. Obrigada, meu Pai. Que assim seja, graças a Deus.
Então, Eu adoro ele. vai trazer mais ele, né? Não, a gente explora tanto ele que a gente fica até com vergonha de ficar sempre pedindo, né? Aí ele só fica assim, ah, não, deixa eu tomar uma água, a gente tá com saudade dele, não tem jeito. É ótimo. Quando eu tô com saudade dele, eu já faço a gente. Isso aí, certíssimo. Olha, eu